Pessoal, Deus vulva, religioso, conservador, né? Pessoalzinho mais cristão, católico, sei lá o que que tem aqui no Brasil, né? Tem uma piada das antigas da Deciclopédia, eu acho que era que o catolicismo brasileiro é o catolicismo brasileiro, né? Todo mundo vai na igreja no domingo, só que no sábado todo mundo vai pra zona, né? Mas enfim, o pessoal aqui no Brasil eles têm essa certa resistência de, meu Deus, né? Os muçulmanos eles não vão chegar aqui, ou se os muçulmanos chegarem aqui, eles vão bater de frente com os evangélicos e etc. Eu acho que eu já falei a respeito disso, talvez não em outros vídeos, mas talvez em lives, que se tu for parar pra ver, os evangélicos eles têm muito em comum com os muçulmanos, com os islâmicos. Eu lembro até hoje, isso não faz muito tempo não, deve ter ocorrido nos últimos 2 anos, de pastor desses canais de TV aí que coloca igreja evangélica falando aquele trecho da Bíblia, né, que a mulher ela tem que obedecer ao marido em tudo. Então, se tu for ver, eles têm um alinhamento bem próximo. Na verdade, se for comparar, os católicos é que estão cucados, né? Os católicos é que começaram a não dar em cima de mulher mãe solteira, né, mulher divorciada ou promíscua e tudo mais. Foi por ali que a porteira ali do feminismo, né, que o feminismo ele sai infectando religiões, foi chegando. Aliás, teve até um comentário que um cara falou algo absurdo, assim, ele era espírita. E daí ele falou que a situação do feminismo atual, esse sofrimento que os homens estão tendo das mulheres e da sociedade, é um karma que os homens têm que pagar porque eles oprimiram as mulheres durante milênios, certo? E eu estou muito tempo longe do espiritismo, só que na hora eu não pensei nisso, mas uma outra pessoa comentando disse que isso não faz o mínimo sentido. Porque até mesmo no espiritismo, a pessoa ela nasce várias vezes, cada vez em um sexo diferente. A pessoa pode nascer uma vez mulher e depois nascer homem. Então não faz sentido nenhum essa ideia de que o homem tem que pagar algum karma, né, com as mulheres. Todos os homens coletivamente têm alguma dívida histórica com todas as mulheres. Mas enfim, esse é só um exemplo de como o feminismo ele vai infectando religiões. E o Aldir até ele falou naquela live que a gente fez no Kun News que o feminismo ele é basicamente ele é um vírus, ele vai infectando tudo na cultura. E ele foi extremamente mais agressivo depois que os homens eles foram tirados de dentro de casa, né? Os pais foram tirados de dentro de casa. E as mulheres começaram a ser educadas, as crianças começaram a ser educadas pelas mães, né, pelas mulheres e pelo Estado. E eu já falei várias vezes aqui no canal, né, que a mulher, como a maioria das mulheres não são adultas, plenas, adultas completas, elas são incapazes de gerar outros adultos. Então por isso que a gente tem aí uma geração teoricamente adulta, só que extremamente infantilizada. Mas enfim, para não ficar devaneando muito, então, lógico, tu já tem a parte católica mais infectada pelo feminismo, mais liberalzinha, né? Eu acho que até o Papa, se duvidar, daqui a pouco é capaz de defender anticoncepcional e aborto, né? Mas enfim. Mas se tu for ver, os evangélicos ainda têm alguns grupos bem raiz, bem fundamentalistas. E se tu for pegar, eles têm bastante em comum com o Islã. Então, se começasse a chegar imigrante muçulmano, imigrante islâmico aqui no Brasil, provavelmente entre os evangélicos e entre os muçulmanos poderia haver até uma certa aliança. Vamos até desenvolver um pouco mais, talvez até uma aliança divertida, na qual tu tem os islâmicos e os evangélicos contra os católicos Nutella aqui do país, né? Mas enfim, esse vídeo é para ser um videozinho bem curto, porque pode ter aquele pessoal que talvez por causa de uma identidade cultural, ocidental, uma identidade religiosa, não, é aquele pessoal do Deus Vult, né, Remove Kebab, não, a gente tem que lutar pelo Ocidente, a gente tem que ter uma guerra religiosa, cultural e racial com os islâmicos, porque eles vão chegar aqui e vão querer fazer aqui a mesma coisa que foi feita na Europa. Só que uma coisa que já está acontecendo no hemisfério norte, tanto na Europa quanto na América do Norte, são homens ocidentais se convertendo ao Islã. Isso faz todo sentido. Veja bem, de um lado tu tem a sociedade ocidental que só detona com o homem,
Está criando mais, a cultura já é totalmente antimasculina. Fica criando mais e mais leis para tornar a mulher basicamente uma casta privilegiada e os homens cidadãos de segunda categoria. Né? Até o Rollo Tomassi ele já fala, né? As mulheres atuais elas veem os homens como duas categorias, né? Os reprodutores e os bois de carga. É isso, entendeu? Ou tu vai ser uma coisa ou outra. A ideia de o cara ser um marido, um parceiro para a vida, já era, foi por água abaixo. Então tu tem uma sociedade misândrica pra caramba, extremamente anti-homem, e daí chega uma outra cultura oferecendo algo melhor para os homens. Oferecendo talvez um patriarcado mais pesado, ou talvez até aquele patriarcado leve, moderado, que a gente tinha lá por volta da década de 30, 40, 50, entendeu? Então veja bem, a situação no Ocidente está tão lixo que seja talvez islâmicos ou talvez chineses, qualquer uma dessas duas culturas que chegar, ela não vai precisar oferecer muito para conquistar a aliança do homem ocidental. Vamos fazer só um exercíciozinho básico, uma coisa mínima. Digamos que eles cheguem aqui e alterem aquela questão legal, que já tem acho que uns 70 anos, algo assim, de colocar na lei de novo a definição de filho bastardo. Isso é uma coisa, digamos assim, a mulher está se relacionando com um homem, ela não está casada com ele, ou ela está se relacionando com um cara que é casado e nasce uma criança. O homem não tem obrigação legal com essa mulher nem com essa criança, porque ela foi gerada fora do casamento, é um bastardo. Só isso já ia ser uma coisa para convencer os homens, para converter eles, compreende? Mas, lógico, isso seria mais polêmico, mas vamos pegar uma coisa bem básica, que eles podem chegar aqui no Brasil e oferecer isso para o homem brasileiro para conquistar a aliança dele, certo? Para fazer eles, digamos que, talvez não plenamente, né, culturalmente e religiosamente se converter ao Islã, mas pelo menos culturalmente, né? Porque o Islã é aquela coisa, ele é tanto religião como uma forma de governo, né? Não é só a parte religiosa, é uma parte religiosa, cultural e também governamental. Digamos que eles chegassem aqui e só dissessem o seguinte, olha, de agora em diante a mulher ela vai ter que ser penalizada pelo adultério. Não importa se é fraude de paternidade, não importa se é traição básica sem ter uma fraude de paternidade. E eu não estou falando necessariamente de, oh meu Deus, vamos jogar elas no meio da praça e tacar pedra nela até ela virar patê. Não, digamos só isso, ela vai ser penalizada. O que pode ser essa penalização? Cara, pode ser um divórcio no qual ela perde a partilha de bens e tem que voltar para casa dos pais com a mão abanando, entendeu? Ou só com as posses, os bens que ela mesma adquiriu, certo? Pode ser uma penalidade na qual ela perde a guarda dos filhos, certo? Tipo, ela vai ter que perder a pensão dela, ela vai ter que perder a partilha de bens, certo? E daí, consequentemente, pode ou não perder a guarda dos filhos, certo? Digamos que, não importa, novamente, que seja chineses ou muçulmanos que cheguem aqui e comecem a dominar. Se eles oferecessem só isso, de agora em diante, adultério vai ter punição. Pensa na quantidade de homem que ia começar a apoiar eles, ia se aliar a eles. Digamos, não necessariamente se converter totalmente, mas o cara pode até ele manter ainda a cultura, a religião dele, mas apoiar os caras. Até mesmo politicamente, né? Que nem na Holanda que tem até partido islâmico. Ou até mesmo um cara que é evangélico e também começar a mudar o negócio lá na igreja dele e também se alinhar mais com esses invasores, entre aspas. Quantos por cento será dos homens que vão se converter? Certo? Então, não importa qual seja a cultura dominante que possa surgir depois, islâmica ou chinesa, etc. Eles não vão precisar oferecer muito para converter o homem ocidental ou conquistar novos territórios. O Ocidente é que foi estúpido. O Ocidente ele foi extremamente estúpido e extremamente fraco, porque ele se esqueceu de duas coisas muito importantes. A primeira é que são os homens que sustentam e defendem a sociedade. São basicamente os homens que mantêm a sociedade. Só que eles não são robôs, eles não são escravos idiotas, entendeu? A sociedade tem que oferecer alguma coisa para eles em troca desse esforço deles. Tem que existir uma certa aliança entre governantes e os homens de uma sociedade. O Ocidente se esqueceu disso.
E o Ocidente ele se esqueceu de uma outra coisa que muitos governantes na história da humanidade sempre souberam. Homens solteiros na tua sociedade são um risco, porque são homens com muito tempo livre e com muitos recursos livres à disposição. Pois, como já foi discutido aqui no canal, até 1 ou 2 gerações atrás, quando a maioria esmagadora dos homens se casavam e tinham 2, 3, 4 filhos, basicamente o homem ficava no máximo com 1/4, 1/5 da renda total dele para si. Todo o resto era para a família. Então imagina, tu tem uma situação de homens solteiros com 3, 4, 5 vezes mais dinheiro à disposição do que os homens de antigamente. E muito mais tempo à disposição. Aí é que está o detalhe.